tá? Sempre. A gente o quê? Então não corrigiu tudo, você mandou a correção só. A gente estava corrigindo, aí eu perguntei no grupo, eu falei, gente, vocês preferem, posso mandar a correção direto ou a gente corrige antes na segunda-feira? Não, a gente corrige. Eu falei, então tá bom. Aí eu mandei. Então eu espero que todo mundo tenha corrigido de fato. E aí eu vou aproveitar. O Oi. zoado, tipo, de mandar lá no grupo do estudo, que é só os administradores que escrevem. Mas eu não mandei no grupo, eu não mandei no nosso grupo. Eu não mandei no nosso grupo, eu não mandei no grupo do 7º ano lá da escola. Eu mandei no nosso. Tanto que as meninas responderam. A Giovana, a Nicole, a Sofia responderam. Então, dá para responder sim, eu mandei no grupo certo. Então me adiciona lá de novo, tá? Pronto. Então, o quê? Me adiciona de novo. Ué, você já não tá? Eu tinha saído. Bom dia, mamãe e papai. Parabéns, ô Bruno. Então, Desculpa a demora, a partir de hoje eu tô livre. enfim. Aí deixa eu falar, aproveitar para falar também uma coisa aqui. Eu mandei lá no grupo para vocês, no mesmo grupo, mandei, falando das atividades. Eu falei que era para me enviar até sexta-feira. Hoje eu fecho as médias de vocês na minha data limite de tudo. Não tenho mais nenhum dia para fechar, tem que ser hoje. Então, quem ainda está me devendo qualquer coisa, corre. Aproveita o intervalo para fazer isso. Porque eu vou fechar depois que as aulas acabarem. Vou sentar para fechar as médias e pegar as atividades de vocês do planetário, porque a data final era hoje, para mim. Fala. Professora, a única que eu tenho pendente é o Renfunge, que é aquele lá do pão, só que não prestou. Eu deixei, tipo, sem nada. Tem problema ou eu posso marcar como concluída? Mas eu não pedi para entregar o negócio do pão. É que aqui tá como atividade, só que tá a data sem entrega. Mas não é as atividades do livro? Como assim? Porque eu não pedi para entregar o negócio do pão. Não tem uma atividade lá para isso. Tem sim, pô. Só que tá data sem entrega. Eu tô falando aqui com você, eu vou dar uma olhada aqui no que você tá falando. Bom, enquanto eu tô abrindo aqui meu computador, né, daquele jeitinho, pedi para vocês, se já não estiverem com o livro, pegarem aí, por gentileza. É o mesmo capítulo ainda, só é outro módulo, página 135. É poríferos, né? Capítulo 14. A gente falou sobre poríferos, que são os animais mais simples aí que a gente tem. E agora a gente vai falar dos quinidários, que vocês já são mais familiarizados, tenho certeza. Talvez nem todo mundo tenha visto um quinidário pessoalmente. Sobre quinidário, não. Não, pô. A senhora, então, acho que, tipo, passou, sei lá. Mas eu lembro que a gente falou de quinidários, que são o ano passado a gente falou sobre a Nêmula do animais. Mar, eu acho. Agora, esse ano a gente não falou sobre quinidários. Eu abri aqui o Esqueci Bruno. meu nome, pro. E eu não pedi mesmo a atividade do pão. Você para de falar coisa errada. Mas o negócio do Reino Fungi... Mas eu tô olhando aqui, não tem nada disso. De qualquer forma, a atividade do Reino Fungi era do segundo bimestre, já foi também. Bom, é isso. Quem ainda tá devendo tem algumas horas para me enviar. E tem gente que tá devendo ainda coisa. Então, por gentileza. Beleza, então a gente falou dos poríferos, agora a gente vai entrar nos quinidários. Quinidários, vocês muito provavelmente já conhecem, por mais que, né, como eu havia falado, por mais que não tenham visto pessoalmente. Acho que teve alguém que comentou que nunca tinha visto uma água-viva. Foi daqui dessa sala? Agora eu não lembro. Mas teve alguém que comentou comigo. Fui eu. Quem? Foi o Eduardo? Nunca viu? Sim. Não. Professora, tipo, eu nunca vi pessoalmente. Tipo, ai meu Deus, tem uma água-viva ali, mas eu tenho uma ideia como ela é. Pelo Bob Esponja. Pelo Bob Esponja é ótimo. Eu nunca vi água-viva
Já vi no mar, na água, assim, pessoalmente, só que ela já tava, tipo, na areia, na verdade, sabe? Que a onda vai levando. Morrendo. Tava morta. É. Oi. Eu Oi, Nick. Cara, Caravela, você já viu? As pode dar. caravelas. Eu já vi caravela também. E água-viva eu já vi umas bem pequititas, assim. Não era muito grande, não. Tipo, que tinha queimado algum banhista na praia, assim. Aí tava lá na areia. Mas eu nunca me queimaram ainda bem. Porque eu já Deve tenho um doer pouco muito, né, de. Pro? Quando você Nossa! quer. Quando é umas pequenininhas, até que, tipo, falam assim, dói, mas não é, nossa, vou morrer. Mas, às vezes, tem umas grandes, né? Na dúvida, eu fico aqui na areia, não entro na Professora, água do por que elas mar. dão choque? Elas queimam. Se você não sabe da Então, água. vamos falar sobre. Porque, se elas o quê? Se elas são da água, É. a Não, gente vai tipo, falar, por que elas queimam se você não sabe elas são da água? a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o que acontece para elas queimarem a nossa pele. Aí antes, então, eu queria fazer essa introdução. As águas-vivas, elas são geralmente encontradas em ambiente marinho. Elas são animais aquáticos só, mas elas são principalmente encontradas em ambientes marinhos. E a gente sabe qual que é a diferença de ambientes marinhos para ambientes aquáticos, né? Muito bem, muito obrigada, gente. Show de bola. Qual que é a diferença de ambientes aquáticos para marinhos? Quem sabe? Ninguém. Eu acho Marinho. que um é água doce e outra salgada. Qual que é, Gustavo, a diferença? Que o marinho é do mar e o Ah, aquático é de rios, né, professor? Alguma coisa assim. ó, a diferença é a seguinte: quando eu falo ambientes aquáticos, eu estou falando de qualquer ambiente que tenha água. Pode ser rio, mar, lago, qualquer tipo de ambiente que tenha água. Quando eu falo ambientes marinhos, eu estou falando de água do mar, então água salgada. Quando eu falo de ambientes ducícolas, talvez vocês não se lembrem desse nome, mas a gente já falou sobre ele. Então, ambientes ducícolas é água doce. Então, aquático pode ser qualquer tipo de água, marinho, água salgada, ducícola, água doce. Não se esqueçam disso. Professora, já tá falando docícula. Não é, na verdade, escreve dulcícola, tipo D-U-L-C-I, tá, 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 tá. Mas a palavra realmente parece, né? Marinho de mar, água salgada, docícola vem de doce, obviamente, água doce. É importante a gente saber essa diferença porque existem animais que podem ser encontrados nos dois ambientes e tem animais que são encontrados só em um. As águas-vivas, por exemplo, as águas-vivas, não, desculpa. Os quinidários, no geral, por exemplo, são principalmente encontrados em água marinha. São pouquíssimas espécies de água doce. Eles são mais encontrados no mar, geralmente em águas não tão profundas, tipo águas relativamente rasas, não assim. Por isso que às vezes a gente sofre, não vou falar ataque, né? A gente sofre esse tipo de acidente com água-viva, às vezes Tubarão. acontece. Não é um ataque, mas é porque elas estão em águas que são próximas, são rasas, são águas que são mais quentinhas. Toda água que é mais perto da superfície, assim, quanto mais rasinha, mais quente ela tá. Não sei se vocês, quando vocês vão para a água do mar, vocês vão para o fundo, por exemplo, mas pode reparar, enquanto você entra, no dia que a água tá quentinha, por exemplo, aí você entra, tá entrando, tá entrando. Quanto mais fundo você vai indo, parece que vai começando a gelar, assim, ó, a parte de baixo do seu corpo, porque a parte mais baixa é mais fria e a parte mais quente da água é mais para cima, vamos dizer assim. E as águas-vivas gostam dessa temperatura mais amena, né, esse tipo de animal. As águas-vivas, no caso, os quinidários que se mexem, né? Porque a gente também tem quinidários que são sésseis. Vocês lembram disso, né? Dessa palavra séssil? A gente também falou. O que foi, Bruno? Nem sei nadar. Acontece, Bruno. Acontece. Faz uma natação. Tem um monte de amigos seu aí, um monte de gente do Novo Ideal aí, nadador. Faz com eles. O Lucas, eu acho que ele faz natação. O Ou Lucas ele daqui? fazia. O Moraes? Fazia. Eu fazia.
Por que você parou, Lucas? Porque eu não tava Preguiça. indo mais. Eu ia só uma vez Tava por virando. mês, aí ficar pagando. Porque eu saí, então eu não queria ficar no lugar cansado. É mentira, pro. Aí eu parei de ir. Tava criando O escama de Lucas peixe é muito nele. preguiçoso. Não é Lucas, você é muito preguiçoso, é assim, preguiçoso. professora. Eu ia todo sábado. Aí o sábado ou ia pro shopping, ou ia pro Brás, ou ia pra 25, ou ia pra casa da minha avó. Eu não queria Nossa. chegar nesses lugares cansados. Tipo assim, vamos Ô, mano, embora? mas é mó bom nadar. Vamos sentar? Pelo menos na Sim, é piscininha rasa. bom. Não, na verdade, eu era na piscina olímpica, então me afogava às vezes, mas ok. Não vem ao caso. Mas a Rafaela já tentou ensinar o Bruno, mas o Bruno se afogou na piscina de criança. Então, Nossa, Bruno. Professora, eu me afoguei. A água não tava batendo nem no meu pescoço, pro. Tava na minha cintura pra baixo. Aí foi muito engraçado. Gente, mas são habilidades que dá para aprender, assim. Apesar de que tem um monte de gente que morre sem aprender a nadar. Não é tão comum assim, né? Mas nadar é muito Tipo bom. andar de bicicleta. Tipo andar de bicicleta. Tem gente que morre sem aprender a andar de bicicleta. Bom, beleza. Aí a gente tem, dentro desse grupo dos quinidários, alguns os principais representantes, né? Que são os mais comuns, são as águas-vivas, são aquelas que a gente está acostumado. Tem lá no filme do Procurando Nemo, que eu acredito que todo mundo vai lembrar. Que tem aquela hora que eles entram, parece que é um mar de nunca água achei viva, Procurando assim. Nemo. Como que nunca assistiu? Nunca achei. Nunca vi um lugar que esteja fácil e falar, olha, você tem que estar pra assistir Procurando Nemo. Não, nunca achei. Não, você precisa assistir Procurando Nemo, que é um dos melhores filmes que Precisa. existe. É muito bom. É muito bom. Uhum. Foi um filme Até que eu me já fez fiz. querer fazer biologia marinha. É muito bom esse filme. Hum. Enfim, hoje eu tenho medo de mar, mas na época eu gostava. Então tem as águas-vivas, os corais, que também aparecem procurando Nemo, aqueles recifes de corais. Lá na Austrália, ou na Oceania no geral, né, Nova Zelândia também, lá tem bastante, tem um dos maiores recifes de corais do planeta. Até por conta da temperatura. Como eu falei, esse tipo de animal gosta de uma água que não é muito gelada. Então é difícil você encontrar, por exemplo, isso lá no meio do Oceano Pacífico, por exemplo, que é frio para danar. Você encontra eles mais perto da costa, assim, mais perto do continente, porque as temperaturas são mais altas e as águas mais rasas. Então você tem recifes de corais, você tem as anêmonas, que também tem no Procurando Nemo. Tá vendo? Procurando Nemo é o quê? Pura ciência. É perfeita, biologia pura. Tem lá as anêmonas do mar, que são animais que também dão essas queimadurinhas, assim como as águas-vivas, nem todo mundo sabe Professora, então disso. como eles não queimam o Nemo? Tipo, Isso que eu ia pra falar. eles dormir lá. Então, o que acontece não sei se você lembra, mas no filme, eles mostram. Pro, a senhora se Pro. mutou. A senhora se Fiquei mutou. muda. Uhum. Aham, Voltou minha voz? Voltou. voltou. Estavam me ligando. Que saco. No filme eles falam. Caramba! Novo. Ah! É a ironia do destino. Bloqueia, pro. Depois que tu bloqueia. Ainda tá com o áudio desligado. Não, agora não. Voltei? Sim. Agora sim. Agora foi? Foi. Aham. Que saco, meu. Toda vez tem que ficar desligando. Eu esqueço de botar no modo avião. Bom, voltando. No filme eles falam um pouco sobre isso, de que só essa espécie específica, que é a do peixe-palhaço, que é a do Nemo e do pai dele, eles têm tipo uma camada em volta do corpo, em volta das escamas, tipo um muco, que protege eles das queimaduras das anêmonas, mas outros peixes não têm. Então, esse tipo de espécie possui essa camada protetora, assim, que protege contra essas queimaduras. Mas as anêmonas também queimam. O coral não, mas água-viva, anêmona,
E as caravelas, elas são animais que possuem células urticantes. É isso que provoca as queimaduras. E a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Pedir para vocês colocarem na página 136. Não sei como vocês já estão. Esse tipo de animal, até aqui a gente tinha falado, né, um pouquinho sobre os poríferos, que eles eram animais extremamente simples, que eles não tinham nenhum tipo de sistema, não tem sistema respiratório, não tem sistema digestório, não tem sistema excretor, não tem sistema circulatório. Possui o quê? Os poros, que é por onde a água entra, e um buraco em cima, uma cavidade, né, em cima, que a gente chama do ósculo. Então, a água entra, né, junto com essa água entra vários micro-organismos, tipo algas, fitoplâncton e tal. E aí, os poríferos se alimentam disso, e aí pelo ósculo, né, que é o buraquinho de cima, eles liberam os dejetos. Isso é o que a gente chama de sistema digestório incompleto, que eu comentei com vocês, que sistema digestório incompleto é quem tem só tipo uma cavidade, então não possui tipo boca e ânus, possui só boca, e aí faz tudo por uma cavidade só. E quem tem sistema digestório completo tem a boca, por onde a comida entra, e tem o ânus, por onde a comida sai. Exatamente. E tem alguns animais, no caso dos poríferos e dos quinidários também, que eles só possuem uma cavidade. Os poríferos ainda têm os poros ao redor do corpo, por onde a água entra, né? Mas uma cavidade só, que é o ósculo. Os quinidários é uma cavidade central só. E aí os animais que a gente chama de pólipos, que são sésseis. Séssil, então, é aquele animal que não consegue se mexer, certo? Fica preso num lugar. Isso a gente já sabe, né? Animais sésseis são animais que ficam fixos em algum lugar. No caso aqui dos quinidários, a gente divide em dois grupos, os pólipos e as medusas. Pólipo é quem fica fixo. São as anêmonas e os corais. E medusa é quem tem os tentáculos que nada. Apesar de as hidras não possuírem tentáculos, mas elas também conseguem nadar. Aí você tem essa grande cavidade, para quem é pólipo, a cavidade é para cima, né? Porque elas ficam tipo assim. E para quem é medusa, a cavidade fica para baixo, porque elas são tipo uma tigela virada ao contrário, assim. Então a boca tá para baixo. Aí, quem é medusa, principalmente, usa os tentáculos para conseguir pegar os alimentos. Então, elas comem, tipo, peixes pequenos, por exemplo. Então, elas amarram, tipo, pegam eles com os tentáculos, dão um choquinho, né? Então, essa queimadura. Então, já deixa, às vezes, o peixinho, por exemplo, meio... Depois que leva um choque, às vezes você perde a consciência. Então, ele para de nadar, por exemplo. Aí, fica mais fácil para ela capturar. Aí, ela enrola ele nos tentáculos, traz até a parte que a gente chama de boca, né? Que é a cavidade. E aí ele começa a fazer a digestão. Só que ela não tem dente e dá pra ver claramente que ela não tem nenhum órgão, certo? Não tem um estômago, não tem nada. O que acontece? A comida, né, o alimento, depois que entra dentro dessa cavidade, as próprias... Oi. Como um ser, tipo, ele sobrevive sem ter nada? Então, mas aí é que tá. Ele tem alguma coisa. O que ele não tem é sistema bem formado. Tipo, ele não tem um sistema digestório com todos os órgãos igual a gente tem. Ele não tem um sistema digestório com um sistema respiratório que tenha pulmão. Ele não tem coração, não tem nada disso. Mas todos os nossos órgãos são formados de quê? Vocês sabem me ver? Não. Eu acho que é de tecido. Tipo, não tecido, tecido. Não, tecido não, de alguma perfeito, coisa. de tecidos, tá. E os tecidos são formados do quê? Células. Células, perfeito. Então, células formam Eu ia falar tecidos. bactéria. Não. Então, ó, células formam tecidos, tecidos formam órgãos e órgãos formam sistemas. Esse tipo de animal não tem nem órgãos e nem tecidos, mas tem célula. Lembra que esses animais, a gente está falando de animais, agora todo mundo tem célula e todo mundo é pluricelular.
Então, não é uma célula só, são várias. Inclusive, são essas várias células que formam o animal. Por isso a gente consegue ver esses animais, porque eles são multicelulares. Então, você tem aquele monte de célula, e aí cada célula tem a sua função. Então, você tem ali células que são digestórias, você tem células, nos quinidários aparece uma novidade que os poríferos não tinham, que a partir dos quinidários agora eles possuem células nervosas. Lembra que eu expliquei na aula passada que células nervosas é o que faz os animais não sentirem dor. Quem não tem, por exemplo, célula nervosa não sente dor, porque não tem célula sensorial. A partir dos quinidários... Oi, eita, fala. Fala, Bruno. Um dia eu tinha visto uma reportagem de um menino. Eu acho que todo mundo já assistiu aqui da sala. Era uma família que tinha um moleque que ele não sentia dor. Tipo, já quebraram o dedo dele, tipo, umas 3 vezes e ele não sentiu nada. E cortou até um pouquinho do pulso e falou, era pra doer isso? Credo. Foi no quinto ano. Mas Ô, existe, professora, você tá me gente. ouvindo? Oi, tô. E se, tipo, uma pessoa, ela tá com uma doença, alguma coisa que, assim, pra gente que sente dor, a gente ia sentir, já ia reclamar. E pra ele saber que tem isso? Boa Alguma pergunta, doença assim? Alexandre. Acontece o seguinte, gente. Existem, de fato, pessoas... Isso, na verdade, não vou falar que é, mas é quase uma deficiência, assim, porque o normal é a gente sentir dor. A dor que a gente sente protege a gente. Porque, por exemplo, se eu passo a mão no fogo, por exemplo, assim, tem uma fogueira lá, eu passo a mão no fogo, eu não vou me queimar, não vai doer? Então, eu não vou fazer de novo, certo? Porque vai me machucar e eu não vou ficar me machucando. Se você não sente dor, para você não faz diferença. Só que não sentir dor não quer dizer que não vai te machucar. Você só não tá sentindo, mas tá te machucando. Então, sentir dor é importante. Por isso que a gente tem um monte de células, a gente chama de células sensoriais, que são quem consegue reconhecer esses estímulos de dor e avisar para o nosso cérebro, né? Ó, isso aqui dói, tipo, evita, entendeu? Então, eu não vou ficar pegando em espinho, eu não vou ficar colocando a mão em coisa quente, enfim, não vou ficar batendo a minha cabeça na parede, por exemplo. Mas quem não sente dor, não sente dor. Mas dor é importante. Mas existem pessoas que não que nascem com alguma deficiência nessas células sensoriais, ou elas nascem assim, ou elas podem adquirir isso ao longo da vida, às vezes alguma síndrome, alguma coisa assim. E acontece. E aí a pessoa tem que tomar mais cuidado ainda, né? Porque ela vai se machucar, mas ela não vai estar sentindo nada. Imagina, sei lá, você passa uma faca assim, no meio da sua mão sem sentir dor nenhuma. Vai ficar um rombo na sua mão, mas você não sentiu nada. Isso é péssimo. Mas acontece já em pessoas que às vezes não tem mesmo. Mas aqui, nos quinidários, essas células já começaram a existir. Então, a partir daqui, você já tem animais que já têm alguma sensação, já respondem a alguns estímulos, assim. Né? Por exemplo, os poríferos, lá, eles só ficavam parados, eles não recebiam estímulo nenhum. Os quinidários já se locomovem. Não todos, mas eles se locomovem, certo? Então, eles já recebem estímulos, eles já conseguem, por exemplo, saber aonde está a comida deles, porque eles são caçadores, né? São animais carnívoros, inclusive. Então, para você conseguir caçar, para você conseguir comer, você precisa ter algum sentido, seja ele de percepção na água, tipo, eu tô aqui parado, só tem eu, mas eu senti uma vibração na água, então tem algum outro animal comigo. Pode ser um animal maior, então eu preciso fugir, ou pode ser um animal menor, então eu posso comer. Oi. Aqui na página 138 não tem a hidra? Não sei se é hidra o nome. Fala. Tem. Essa primeirinha é uma hidra. Então, esse sindócito descarregado é tipo o quê? Quinidócito. É. Onde de quinidócito descarregado tá falando? Na Descarregado? 137. Professora, Ah, tá. Hidra é um monstro mitológico.
Mas veio do nome. Ah, não sei quem veio primeiro. Acho que. Não sei quem veio primeiro. Não sei se foi o nome do monstro ou Eu o nome acho da que ideia do foi bicho. da mitologia, né? Eu também acho. O Eduardo, esse quinidócito, eu não cheguei a falar deles ainda, né? Mas lembra que a gente viu lá nos poríferos que eles possuem células específicas que se chamam coanócitos, que são aquelas que ficam do lado de dentro, tem o flagelo, faz a água se mexer, beleza. Aqui os quinidários também têm as células específicas, que são essas células que ficam em volta dos tentáculos. Mesmo quem é pólipo, nas anêmonas ali, elas têm tentáculos também. E essas células são quem constituem. E a gente chama de quinidócito. E esses quinidócitos, quando a gente fala quinidócito descarregado, é porque são desses quinidócitos que saem aquela substância que queima, que provoca queimadura no corpo de outros animais. Quando fala descarregado, é como se fosse uma descarga elétrica, assim. Sabe quando você toma choque? Já tomou choque alguma vez? Não. Não, sorte a sua. Mas às vezes, sei lá, você tá com a mão molhada, vem encostar numa tomada e dá uma descarga elétrica, assim, dá uma rapidinho. É um choque, mas ele queima, né? Como, por exemplo, é um choque pequeno no seu dedo, por exemplo, só vai sentir um negocinho assim. Mas para animais que são menores, por exemplo, esse tipo de descarga faz eles ficarem inconscientes. É tipo se você vai pegar num cabo de força, desses cabos que fica na rua, sabe, de energia. Se você toma um choque nesse cabo, por exemplo, você pode até morrer. É o que acontece com os animais. Elas dão essas descargas elétricas que acabam queimando, aí eles ficam bem inconscientes e aí é onde elas conseguem se alimentar. Esse quinidócito descarregado é isso. Ela tá descarregando eu posso dizer, essa substância que queima, que a gente chama de substância urticante. Ah, tá. E aí serve tanto para defesa quanto para ataque, né? Mas principalmente para ataque. Principalmente as medusas que já conseguem se locomover, elas nadam, né? Elas conseguem fugir. Então, se elas percebem alguma presença de algum animal que pode ser um possível predador delas, elas saem nadando com aqueles jatos de propulsão. Sabe essas mochilinhas? Como é que chama? Jetpack que chama? Jetbag? Sei lá. Jetpack é quando, tipo, quando a pessoa coloca uma mochilinha e sai voando. Chama E vai jetpack. voando. Isso, jetpack. E elas são um tipo de propulsão, assim, não é? Tipo, faz uma fumacinha até para baixo, você sobe, não é isso? Uhum. Basicamente, esse conceito dessa jetpack é todo copiado desse tipo de animal, por exemplo. Tudo que a gente tem tudo que o ser humano inventa, gente, de tecnologia, pode reparar, é tudo tentando fazer alguma semelhança, copiando alguma coisa que na natureza já é feito, por exemplo, naturalmente. Esse jetpack, por exemplo, não foi o ser humano que criou essa ideia. Esse tipo de animal, as medusas, elas se locomovem dessa forma. Elas vão soltando jatos de propulsão, tipo de água, né, no caso, para conseguir se locomover e os tentáculos ajudam a elas nesse impulso. É que elas têm que ficar fazendo isso o tempo todo. Mas é dessa forma que elas se locomovem. Deixa eu ver o que mais. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida em relação a algum nome? Não? De boa, quinidários possuem células específicas que são chamadas de quinidócito. Desses quinidócitos é quem saem essas substâncias urticantes, que é quem queima, né? Quem provoca queimaduras. Existem os pólipos e as medusas. Pólipos são os quinidários que ficam fixos, medusas são os quinidários que podem se locomover. Até aqui, tudo bem. Ainda são animais Até dos quinidários é o quê? Que a senhora acabou de falar? que Deu conseguem se muito corte pra locomover. mim. Medusas são quinidários que conseguem se locomover. Foi isso que eu falei. Tá. Ainda são animais simples no sentido de não possuírem sistemas completos, né? Não possuem sistema respiratório nem nada, mas já possuem células nervosas. E ainda assim, né, para respirar e tudo mais, quando esses animais não têm sistemas específicos, o que acontece?
A digestão é feita de célula a célula. Então, por exemplo, e a respiração também. Então, o oxigênio que eles respiram, que também respira oxigênio, é absorvido das moléculas de água que estão ali, né, onde ele está. O oxigênio é retirado, essa molécula de água entra dentro da célula, o oxigênio é retirado e o gás carbônico é liberado de volta. E ela, né, devolve. Igual a gente respira, a gente não solta o ar. Quando a gente solta o ar, a gente solta gás carbônico. É o que esses animais fazem, só que pelas células. Eles não têm, tipo, um nariz, nem um pulmão. Vai fazendo de célula a célula. Para alimentação, é a mesma coisa. Tem algumas enzimas que vão ajudar a fazer a digestão. Eles não digerem todo o animal, por exemplo, um peixe. Aí eles liberam depois as espinhas, tal, as escamas. Mas a parte da carne é toda digerida de célula a célula. E elas só comem de novo. Demora 5 anos para comer uma Sim, comida. é um processo lento. Mas elas também conseguem ficar sem comer bastante. Tipo assim, depois que elas comem, se alimentam uma vez, elas só vão comer de novo depois que elas liberarem tudo que elas não usaram mais, entendeu? Então é um processo que demora. O que mais que eu ia falar? São animais que, mesmo urticantes, mesmo queimando, possuem predadores. Acho que vocês já devem ter ouvido isso, falar que as águas-vivas são comidas por tartarugas marinhas. Nossa. Nunca ouviram? Elas comem. Tanto que Eu pensei que elas, tipo, sei lá, comiam água. Não, também tem algumas espécies que sim, mas elas também podem comer águas-vivas. Tanto que quando eles falam, né, de reduzir a quantidade de plástico que a gente usa, porque esses plásticos vão para os mares. Lembra que pararam de usar canudo? Alguns lugares, né? Muitos lugares ainda dá canudo. Porque ficava entrando no narizinho das... Enfim, né? Elas também, essa quantidade de plástico que às vezes a gente libera, sacola, essas coisas, elas confundem com águas vivas e elas comem. Porque você imagina uma sacola no meio da água ali, vai, né? Elas não têm uma Nossa, visão. mas ela vai comer com o nariz. Não, ela não come com o nariz. O canudo entra no nariz, mas a sacola, ela come de verdade. E aí isso vai parar dentro do corpo dela. Imagina você comendo uma sacola de plástico, que delícia. Nicole fugiu. Nicole fugiu. Não dá pra fazer digestão. Elas não Ô, conseguem. É professora, plástico, não é comida. Oi. tem vez que eu tô passando no YouTube, aí aparece assim, quando eu vou descendo, uns vídeos curtos. Aí teve uma vez que eu vi uma tartaruga, o cara tirando um canudo, nossa. Aí o cara ia tirando de pouquinho e ela sofrendo de dor. Eu já vi esse vídeo. Dá até dó. Dá até dó, parece que ela tá até chorando, né? Uhum. Eu já vi. Esse vídeo ele é bem antigo, mas ele tá sempre de volta porque é uma coisa que continua acontecendo. E é isso, não só o canudo, elas comem plástico, esses plásticos vão parar no intestino delas, elas não conseguem fazer a digestão disso, obviamente, porque é plástico. Elas podem morrer engasgadas, elas podem morrer porque isso pode travar o sistema digestório delas. E aí elas, enfim, elas podem morrer enroladas, enfim. Mas as águas-vivas são alimento. Até porque, se não tivesse ninguém que comesse as águas-vivas iam... Foi até elas no mar. E não é o que acontece. Todo mundo precisa de um predador. Sim. Bom, deixa eu ver quanto tempo falta para acabar. Beleza, falta 3 minutos, mas eu vou liberar. Oi. As tartarugas, elas comem as águas-vivas por causa do casco, né? Ela não toma choque por causa do casco, né? Ou não? Acho que não. Sim, tá, entendi o que você quis dizer. Eu tava pensando que você tava falando do casco da água-viva. Eu falei, casco da água-viva. É do casco da tartaruga. Porque só fica a patinha delas pra fora, que a gente, no caso não é pata, né? É nadadeira, e a cabeça. O corpo delas inteiro tá envolvido por aquele... E aquele casco é muito grosso, de verdade. Então elas nem sentem Elas nem sentem, às vezes, o choque, sim. E, na verdade, o que queima são os tentáculos, né? A parte de cima, não. E é por onde elas comem, na verdade. Elas começam a comer por ali. Então, elas não tomam choque. Como as tartarugas desenvolvem um casco tão rígido? A gente vai falar sobre isso quando a gente entrar em répteis. Mas é de uma substância que a gente também possui. Vai demorar 5 anos ainda. Vai demorar 5 anos, menina. A gente já tá no último bimestre. Acabou já.
A gente tá no Tá último, certo, porque a gente tá. tava no terceiro. Não, a gente tá terminando o Eu terceiro fiquei até feliz agora. agora. Eu não sei, Finalmente. acho que é dia 30 que acaba, se eu não me engano, que ainda é essa semana, depois de amanhã. E aí a gente entra no quarto bimestre, último, finalmente. Finalmente, depois férias. Cara, eu tô louco pra ver minha nota. Eu acho que eu tô indo bem. Eu Menos já em assinei nota do filosofia, que eu deixei relatório, uma pelo menos. pendente. Eu também acho que vocês estão indo bem. Até. Gente, eu Isso, tia. vou liberar vocês. Depois que quando a gente voltar, a gente vai falar um pouco sobre a reprodução, então, desse tipo de animal. Beleza? Ok. Tá bom, pro. Tchau. Tchau, Bye, prof. Boa bye. Até daqui aula. a pouco. Bom intervalo. Até. Ura. Tirei mó da hora também. Calma aí, deixa eu ver se eu acho. Eu vou ter que sair pra colocar. Eu consegui baixar o Não, jogo então que eu não. queria tanto. Então não, Bruno. Não sai, não. O quê? Ô, Pro, eu consegui Oi. baixar jogo de computador no celular. Só tá... Eu também. Que Eu jogo? O consegui jogo do baixar o Life Gustavo? is Strange. Vocês já jogaram o jogo do Gustavo? Ah, Não ele consegui, cagou com o Pro. meu notebook. Tá travando agora é tudo, professor, mas eu já joguei. Acho que fui o primeiro a testar. Mas Ele joguei. me Professora, passou. eu consegui ver essa introdução, só. Que é ter que matar os zumbizinhos, né? Por que você não jogou? É. Que eu não tava no notebook. Achei legal. Toma Eu dei umas, cuidado, viu, Bruno? eu dei Se o seu umas notebook dicas pra começar a ele travar, do se o que seu ele pode notebook começar a fazer. travar, já sabe por quê. Professora, ontem, Oi. quando eu tava fazendo o vídeo, eles soltaram logo balão. Dava pra pegar de rodo. Aqueles tipo de vai que é ar quente. Não pode soltar balão, você sabe, né? É proibido? É Só que proibido. ficou bonito, pro. Ele passou muito. Passou ralando na minha casa. Então, por isso que não pode soltar balão. Cicatriz. Justamente por causa dessas coisas que não pode soltar balão. Tipo, ficou mal lindo, passo perto da minha casa e Quase que tá. queimou minha casa inteira. Lindo. Balão Não, lindo. pro. Se Tipo, a não, casa explode, não sabe por quê. mas isso é lá no grupo que eu coloco mais tarde. Gente, vamos continuar. A gente precisa. Eu vou terminar de falar para vocês sobre a reprodução e tal. E aí eu pensei da gente já começar a fazer alguns exercícios juntos. Porque a gente tá um pouco atrasado, na verdade. E aí eu acho que eu já ia fazer com vocês mesmos. Então, a gente estava na página. Deixa eu achar que agora eu tô perdida. 130 e. Não sei. Peraí, gente, tô rolando aqui pra achar. Aí, livro assim, pelo computador é tão ruim. Ah, tá. Lembrei o que eu precisava perguntar para vocês antes de eu começar a falar do conteúdo. Vocês já estão com. Vocês não estão com o livro novo ainda, né? O livro Não. 7? Não. A gente já tem, pro. Que livro? Você tem até qual livro aí? O A 7? gente Até tem o capítulo. até o Deixa eu ver o 7, só que o capítulo. 7 e o 8 é junto. É esse aqui, a professora que a gente tem, é o último que a gente recebeu. Livros, volume 7. A gente tá no livro 6, pro. A gente tá no livro 6? Eu com vocês? Aham. Tá, a gente tá no grupo 7, livro 6. Tá, entendi. Mas material novo vocês ainda não falam. Ninguém falou nada de pegar, né? Pra vocês. Os pais Não. de vocês. Não. Eu não sei, na Me avisou, verdade. professora, que a professora Josi falou assim no dia que for pegar os materiais, pra todo mundo pegar a caixa, tipo, que a gente fez. Vocês ganharam Decorou lá? Ah, Não. tá, entendi. Eu vou. Eu não sei quando que é, mas eu acho que vocês estão para receber já, por isso que eu tô perguntando. Dá uma Pro, a senhora acelerada. acredita em extraterrestre? Acredito. Tipo ET? Sim. Professora, sem zoeira, ontem eu e meu pai a gente viu um OVNI, pro. E a gente gravou até um vídeo, depois eu mando. É sério, professora, sem zoeira. Manda lá no Fazendo mau grupo. barulho. Eu não tô lá, eu não sei se já colocou. Meu, você sai dos negócios. Eu não sei teu número, Bruno. Você tem meu WhatsApp? Me chama então que eu te Eu salvo lá. tenho.
Não chama, não precisa chamar agora, mas depois você me chama que eu te coloco. Chama agora que eu quero ver. Quero ver se é verdade ou não. Tá, então chama agora que eu te coloco lá. Enquanto isso, deixa eu ir falando que eu Esqueci, preciso na moral, falar. tô com muito sono. Tá com muito o quê? Tô com muito sono. Na hora que no intervalo eu comecei a dormir, na moral. Eu também tô com sono hoje, Eduardo, Eu tô bastante. sem sono Eu queria, hoje. Não eu sei queria por quê. terminar minha aula e dormir. Mas, Hoje foi a primeira vez, porque no sábado eu andei, sei lá, uns 10 quilômetros. nossa, Andei. Porque a gente No foi, na sábado, verdade, o que eu fiz no sábado? foi o quê? a gente foi lá na Liberdade e ficou andando. Eu comprei um boneco. Ô, louco, 10 quilômetros é bastante, hein? A academia para a semana inteira já foi, já. Meu Deus. Enquanto a gente ficou só em casa, na Netflix. É, filho, só andando vários quilômetros dentro da minha casa mesmo. Eu não conseguia levantar. Eu comprei um boneco de 350 reais, uma Exagero. boneca de 45 Nossa, olha ele! e um livro de 350 15. reais, coisa baba. De boa, de boa. Dava pra comprar umas 300 pizzas. Comprou um boneco. Cada um com os seus gostos, né? Ué? A gente gosta de comer, tem gente que gosta de boneco. Bruno te mandou, professora? Eu ia comprar um McShield e uma pizza. Eu não sei, você me mandou, Bruno? Eu vou ter que salvar o contato do Bruno agora. Nossa, Vai cara, demorar um tá louco. ano. Tá, eu vou fazendo Ó, aqui enquanto eu Bruno, tô falando. Ó, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a reprodução. Gente, eu não aguento mais bocejar. A gente vai falar um pouquinho Dá sobre a uma reprodução corridinha, então. das quinidárias. Nossa, tô quase. Mas não tipo, não é só sono, é que eu começo a bocejar, não consigo parar mais. Não, tipo, quando a gente tá normal, não tá com sono, vai lá e eu bocejo. Não, e aí eu fico bocejando, e aí eu começo a lacrimejar, e parece que eu tô chorando, mas eu não tô. eu sei como é, Pro. Tá, beleza, já salvei o número do Bruno, tô colocando ele aqui. Ué, cadê o grupo? 7º. Assim como a gente tinha visto lá nos poríferos, gente, que são animais que têm os dois tipos de... conseguem fazer os dois tipos de reprodução, tanto a sexuada quanto a assexuada, aqui também acontece isso. Aqui, os cnidários também conseguem fazer os dois tipos de reprodução, e é basicamente a mesma ideia, não é, né, exatamente igual, mas é basicamente a mesma ideia lá dos poríferos. Quem faz reprodução assexuada faz por brotamento. E geralmente quem faz são os pólipos, aqueles que ficam fixos, né? Justamente por eles ficarem fixos. Eu tenho que parar. Desculpa, gente, desculpa. Eles estão. É péssimo isso, né? A professora vai dar aula e ela não para de bocejar. Parei. Aí que eles estão lá presinhos, né? Liberam nessa imagem da página 138, dá para ver direitinho. Esse maior que tá no meio, assim, é a hidra adulta, a grandona já, tipo, grandona entre aspas, porque elas não são muito grandes. Mas ela vai liberando esses brotinhos do lado, vai nascendo esses brotinhos, e na hora que tá num tamanho ok, esse broto se separa, se fixa no substrato também, e aí a partir daí você tem um novo animal. Você tem uma nova hidra aqui no caso. Mas as anêmonas também fazem assim. E às vezes acontece nos quinidários acontece bastante isso, não sei se vocês lembram, lá quando a gente falou das plantas, tinha um negócio, um termo que era assim, alternância de geração. Não sei se vocês vão lembrar disso. Mas, quando a gente falou sobre pteridófitas e gimnospermas, que acontecia que existia a fase do gametófito e do esporófito. E às vezes, e aí eles faziam uma fase e depois de um tempo eles trocavam para outra fase. Por isso que chamava alternância de geração. Aqui, os quinidários também fazem isso. Então, às vezes, eles começam a se reproduzir de forma assexuada,
E a partir do momento que nasce um novo indivíduo, pequenininho, aí eles começam a se reproduzir sexuadamente. E para se reproduzir sexuadamente também é muito fácil. Também é quase bem parecido com o que acontecia lá nos poríferos. Você tem dois animais, né? Um macho e uma fêmea, apesar de que aqui nesse tipo de animal você já tem animais que podem ser hermafroditas, que é o que a gente chama de monóico. Então, monóicos, por exemplo, um animal monóico é um animal que ele possui os gametas masculinos e femininos em um só indivíduo. E quando a gente fala de animais que são dioicos, de dois, é porque eu tenho um que faz só gameta feminino e o outro que faz só gameta masculino. Aqui nos quinidários pode acontecer as duas coisas. Tem hermafrodita e tem quem é sexo separado. De qualquer forma, a reprodução acontece do mesmo jeito. Você tem lá um gameta masculino que é liberado na água. Às vezes, pode ser que o indivíduo, né, que produz os gametas femininos também libere os óvulos na água e a fecundação ocorra na água, ou seja, fora do corpo de qualquer animal. Ou pode ser que ele libera na água e aí o espermatozoide vai nadando até chegar no gametófito feminino. É grande esse vídeo, ô Bruno? Meu computador travou. É o Bruno mostrando o balão dele. Nossa, mas o vídeo tem quase 1 minuto, Bruno. Não, né? Pelo amor de Deus. Enorme. Professora, se você for ver, professora, os 3 vídeos que ele mandou é só balão. Ele não mostrou nada de ET nem nada, professora. Não tem ET nenhum. Não, é balão, professora. É só seu celular. E aí, Bruno? O Bruno tá mentindo pra gente. Gente, a gente não vai ver OVNI desse jeito, assim, ó. O ZT não quer nada com a gente. Eles devem estar tudo Pra mim, fugindo. não existe isso, professora. Como não existe? Pra mim, não existe. Pare de ser egoísta. Acha Ué? que os seres humanos é a única espécie. Não, mas, tipo, parece que é mentira, ué. Pra mim, cada Como um você tem seu sabe que é costume. mentira, Eduardo? Ué, cada um tem seu costume. Eu acho que é mentira, você acha que é verdade. Cada um tem seu Eu não costume. falei se eu acho verdade ou se eu acho mentira, se eu tô Não, falando. eu tô dando exemplo. Tá aí. Debates. Eu acho que é válido os debates, mas é que, enfim, eu acredito em outras vidas, porque a gente tá falando de um universo que não tem fim. Tipo, o negócio é gigantesco, enorme, tem milhares e milhares de astros, então é difícil a gente Tipo, pensar. professora, eu até só veio um vídeo aqui no TikTok, deixa eu só deixar instalar, eu desinstalo isso. Ai, Que meu um cara Deus. fala que encontrou um ET. Pra mim, ele colocou um boneco, pintou Não. e... Não, esse negócio eu também não acredito, Eduardo. Tipo, eu vi um OVNI, eu vi um ET, não sei o quê. Não. Eu acho que, gente, deve ter vida em outros lugares, mas essas vidas estão vivendo a vida delas. Eles não estão nem aí pra gente. Tipo, estão muito longe. E eles estão muito longe, às vezes, não é. Tanto que toda vez que falam que alguém viu ET, é sempre um ET do mesmo jeitinho. Cabeçudo, com os braços, uma mão, parece uma pessoa. Tem 2 braços, 2 pernas, não é um ET. Tem um isso é uma cérebro pessoa. gigante que dá pra ver um pouco. Então é sempre muito estereotipado. Deve ter vida em outros lugares, mas deve ser totalmente diferente do que a gente imagina. Sei lá como. Acho que deve. Nem como a gente imaginar, porque é uma coisa que a gente nunca viu. Mas eu tenho quase certeza que tem. E eu acho muito legal pensar que tenha vida em outros lugares. Tomara que Eles seja vão uma dominar vida melhor que a nossa. Professora, só que dá medo, tipo, vai ser a inteligência deles são maiores e sei lá, aí acontece alguma coisa. Pode fazer alguma coisa com a gente, né? Sim, não dá medo. Professora, acabou de lá de 6 segundos, dá pra ver certinho pro Ana. Mas o ser humano gosta tanto de colonizar e explorar outros lugares. Se viesse uma outra vida. Se viesse uma outra vida pra cá, ia ser bem feito pra gente. A gente não gosta de explorar o É lugar. como se um ET, professor, é como se um ET tivesse uma arma e se transformasse em um ET junto. Mesma coisa. O quê? Eu tava falando. Ah, tá. Tem medo Uma arma que te transforma em outro ET.
Não, isso aí é coisa de filmes, ficção Superstição. científica. Super É fictício. muito bom. Isso é ficção. Mas eu acredito sim em vida em outros planetas. Bro, mas ali é É, sem zoeira. Aquele vídeo ali que eu montei. Tava com o maior barulho de reduzida de avião, só que não tinha nenhum avião. eu vou assistir Tava zero. depois. Agora não dá. Você mandou muito vídeo e eles são muito grandes. Ô, Bruno, acha que ali é um balão, mano. Mano, não é um balão, cara. Os O três vento tava mandou um indo balão. pro lado dele. Tá bom, Bruno, tudo bem. É um OVNI, era uma nave espacial, sei lá, doidinha pra abduzir você. Professora, você tá com maior medo, meu Ela, pai tava falando isso. ela veio te buscar, O Bruno. O Bruno Tem falou, sorte eu de tava estar com aqui. medo, mas tava gravando assim, ó. Aí o Bruno falou, eu tava com medo, mas vou gravar, vou registrar esse momento. É, Foi do celular do meu pai, eu tava Se você sem tivesse com celular. medo, você fugiria, não ficava assim gravando. bom, deixa eu terminar de falar aqui. Então, beleza. Falei da reprodução assexual, nasce lá um brotinho, cai no substrato, ele se desenvolve e vira um novo indivíduo. Quando a reprodução sexuada, o espermatozoide é liberado na água, e aí pode entrar ou no corpo da fêmea, né, e fecundar lá dentro, ou a fêmea também libera os gametas dela, que são os óvulos, na água, e eles se encontram na água, fecunda, e aí já vira, aí vai direto para o substrato, sem precisar passar pelo corpo de alguém. Aí nasce o embriãozinho, a mesma coisa que a gente já vinha vindo, continua se repetindo aqui, gente. Espermatozoide encontra óvulo, faz a fecundação, da fecundação nasce um zigoto, do zigoto nasce o embrião, e do embrião você tem um pequeno pólipozinho, e aí esse pólipozinho, foi o que eu falei da alternância de geração, ele pode ficar só um pólipo, ou daí para frente ele pode se desenvolver e virar uma medusa, e aí e viver a vida dela livremente. Deixa eu ver. Então livremente que ela fica só no chão. Não, mas a medusa a medusa não é fixa, a medusa é a quinada, que tem os tentáculos que vai nadando. Pólipo é o que fica preso, entendeu? Tem uma parte aí, na página 139, aqui no finalzinho, que tá falando sobre a importância ecológica dos quinidários. Eu acho só importante eu também ressaltar isso aqui, né, até porque nem todo mundo vai ler esse texto. Como eu falei, né, que os corais fazem parte dos quinidários. E os corais, junto com as esponjas, são quem formam a gente chama de recife de coral, mas é coral e esponja que formam. Esse tipo de colônia, né, que esses animais, quando eles vivem juntos, assim, formam colônias, eles são muito importantes ecologicamente, biologicamente falando, porque eles funcionam como um ecossistema à parte. A gente já sabe o que são ecossistemas, certo? Então, esses ambientes dentro do mar, esse tipo de colônia desses animais, eles formam um ecossistema à parte, que serve como abrigo, como habitat para outros animais, que serve como esconderijo, né? E que serve como lugar para outras espécies se desenvolverem. Então, às vezes, vai lá uns peixinhos, tal, outras espécies de crustáceos, enfim, várias espécies. Depositam ali seus ovinhos, por exemplo. E como é um lugar que é bem protegidinho, a chance desses ovos se desenvolverem, por exemplo, é maior. Então, funciona também como um berçário. A gente falou um pouco disso, de berçário, quando a gente falou do mangue. Eu comentei um pouco sobre isso. Que a gente chama de estuário, que é essa mistura ali da água doce com água salgada, que é onde vários peixes vão para fazer a desova. Nos recifes de corais, isso também acontece. Então, dentro desses recifes, você tem uma grande biodiversidade. Por isso que a gente precisa, essa questão do aquecimento global que acontece aí, é importante porque a gente fica pensando só, porque derrete a geleira, porque o ar está poluído, mas tem problemas muito maiores do que isso. Por exemplo, o aquecimento global, ele faz com que a Terra aumente a temperatura, certo? Aquecimento global. Inclusive, a água do mar. Por isso que as geleiras estão lá derretendo. Só que o que acontece? Mesmo nos ambientes onde a água é quente, por exemplo, onde eu comentei lá com vocês na Austrália, né, que é um
tem um clima subtropical, tropical ali, as águas são quentes. Só que com o aquecimento global, a água começa a ficar cada vez mais quente. E aí isso começa a provocar a morte desse tipo de animal, desses quinidários. E com esses animais morrendo, você tem outros animais que dependiam deles que também morrem. E aí uma coisa vai levando a outra, vira uma bola de neve e você acaba por prejudicar diversas espécies diferentes por causa de um negocinho, que na verdade não é um negocinho, um negoção, né? Mas enfim, que tipo, parece que não é nada, mas você começa a provocar um desequilíbrio ambiental enorme dentro desses ecossistemas. A partir do momento que umas espécies vão sumindo, sempre vai ter uma espécie que vai ser prejudicada, porque ela se alimentava daquilo, enfim. Então, sempre vai ter, quando a gente fala de espécies que estão sendo prejudicadas, se eu passo, por exemplo, eu posso falar que uma espécie específica está sendo prejudicada, no caso dos corais, porque a água está aquecendo. Só que esse fato deles serem prejudicados, outras espécies também são, de peixes, de tartarugas, enfim, de moluscos, várias outras espécies acabam sendo prejudicadas também. Bom, dito tudo isso, falei bastante. Eu vou pedir para vocês colocarem, por gentileza, lá no Para Conferir, que eu vou ver qual página que é agora, peraí. 100 página que é? 146. 146. Isso. Qual página? Eu vou começar 146. Eu vou fazer com vocês o Para Conferir. E aí, se der tempo, eu faço mais algumas dos quinidários. Senão, eu peço tudo para casa. Mas eu vou fazer até onde der. E aí, o que eu não conseguir, eu peço para vocês fazerem. E aí, na quarta-feira, a gente só termina de fazer a correção. Mas agora a gente vai fazer junto aqui, beleza? Vamos lá. O primeiro exercício tá assim. Complete as frases a seguir utilizando os termos corretos do quadro. Mas aí eu gostaria que vocês respondessem, tá? Não é para eu ficar falando sozinha aqui. Obrigada. Os animais são organismos, dentre as opções aí que a gente pode colocar. Eucariontes? Eucariontes. Heterótrofos não tá errado. Mas, a princípio, esse heterótrofo é que a gente só tá lendo, a gente tá lendo agora, né, o texto, mas se você olhar lá embaixo, ele tá falando de obtenção de nutriente. Então, provavelmente, esse heterótrofo vai entrar lá embaixo. Então, essa primeira lacuna, a gente pode preencher com eucarionte. Então, os animais são organismos eucariontes. Ou seja, tem um material genético de suas células separadas do citoplasma pelo Núcleo. núcleo. Muito bem. Vocês estão muito bons. Graças. Eles são... Aeróbicos. Não, olha o restante da frase. Eles são alguma coisa, isto é, tem mais de uma heterótrofos. célula. Multicelulares, exatamente. Quando tem mais de uma célula, multicelular. Podendo chegar até a mesma casa dos trilhões de células, né? Os animais obtêm nutriente e energia para suas funções vitais a partir da ingestão de outros seres vivos, sendo chamados de heterótrofos. Agora, heterótrofos. A gente está falando... Heterótrofo é forma de obtenção de energia, né? Ou você é heterótrofo ou você é autótrofo. Se você é autótrofo, você faz fotossíntese ou quimiossíntese, enfim, se alimenta sozinho. Se você é heterótrofo, você precisa de outros seres vivos para sobreviver. A gente é heterótrofo. A gente é heterótrofo. Todos os animais são heterótrofos, inclusive nós. Esses seres vivos podem ser Aeróbicos. Aeróbico é quem respira oxigênio, né? Retirando do meio externo do ar ou da água o oxigênio por meio do processo de respiração. Sempre importante lembrar que mesmo quem vive na água, animais aquáticos também respiram oxigênio. Além disso, a reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Então, ficou eucariontes, núcleo, multicelulares,
heterótrofos, aeróbicos e sexuada. Muito bem. Professora, o que é aeróbicos mesmo? Aeróbicos são animais, tem dois tipos, a gente classifica assim, em aeróbicos e anaeróbicos. Aeróbicos são animais, são seres vivos, né, que precisam de oxigênio para respirar, né, respiram por meio de oxigênio. E anaeróbicos são espécies, são seres vivos que não precisam de oxigênio. Isso Quais são acontece eles? com algumas bactérias. Algumas bactérias são anaeróbicas. Sabe quando a gente acorda de manhã e aí tem aquele odorzinho agradável saindo da nossa boca? Aquela delicinha que todo mundo acorda com, não tem jeito de falar que não, mas todo mundo tem bafo. Esse bafo, ele é produzido por causa de bactérias anaeróbicas que ficam na nossa boca. São bactérias... A gente tá engolindo ela toda hora quando a gente engole saliva. Mas elas não fazem mal pra gente, né? A gente já sabe que dentro do nosso organismo existem bactérias, existem fungos que são até, como é que eu posso falar? Benéficos pra gente. E essas bactérias, elas só agem de noite, por isso que a gente fica com bafo quando a gente acorda. Porque é um momento que a gente não tá falando, e aí a quantidade de oxigênio disponível na nossa boca fica menor. E aí essas bactérias se desenvolvem mais nesse período da noite. Porque quando a gente acorda, tá a boca fedida. Por causa dessas bactérias. Tudo bem, Bruno? Uhum. A2. Associa corretamente os números. Então, vamos ver aqui. Se é vertebrado ou invertebrado, né? São esponjas do mar. A gente pode classificar como? Invertebrado? É vertebrado, pro. Invertebrado. Muito bem. Ela não tem... ela não tem coluna vertebral. Tubarão. Vertebrado. Vertebrado. Lontra. Vertebrado. Sabe o que é lontra? Eu já vi um vídeo de uma lontra num banho. Mas eu não sei se ela é vertebrada ou invertebrada. Lucas, safadinho. Ela lontra tomando banho. Ela é uma bonitinha. É um mamífero. Ela tem vértebra, sim. As anêmonas do mar. Não. Eu não sei o que é isso. Invertebrado. A gente acabou de falar. Não, A nunca anêmona não é vi. do grupo do... tá. Anêmona, então. Você não assistiu Procurando Nemo, tá vendo aí? Não sabe o que é uma anêmona. É um invertebrado do grupo dos quinidários. Tem na Netflix? Procurando Nemo tem. Então vou assistir então na Tem Netflix. praticamente Quando todos os tiver livre. filmes. Tem Procurando Nemo e Procurando Dory. Dory eu não E o vi muito último, antes. Lombriga. Invertebrado. Invertebrado. Invertebrado também. Então ficou ficou 1, 2, 2, 1, 1. Nicole está nos ouvindo? Você voltou? De outro plano, havia caído. Uma entidade te possuiu? A número 3 é para assinalar verdadeiro ou falso. Os poríferos podem tanto viver de forma solitária como formar colônias. Acho que sim, verdadeiro. Verdade, né? Lembra que a gente pode ter esponjas do mar que ficam sozinhas, ou a gente pode ter um grupo grande de esponjas assim do mar. São, né, que a gente chama de colônias, que junto com os corais formam os recifes. A segunda, existem espécies de porífero que apresentam sistema de locomoção primitivo. Acho que não, pro. Falso. Falso. Sim, não, o que acontece os flagelos, quem tem, são as células que ficam no interior desses animais. Mas os poríferos não apresentam sistema de locomoção primitivo, eles não se locomovem. Eles são animais que ficam fixos. Então é falsa. A terceira, os poríferos podem se reproduzir assexuadamente por brotamento. Sim, pro. Verdade? Sim. A próxima, as esponjas têm tecidos verdadeiros, órgãos e sistemas assimétricos, sendo metozoários. Nem sei Falso. o que é Não possuem tecido. Na primeira frase já dá pra gente saber que é falso. As esponjas são super primitivas. Lembra que elas possuem apenas células lá? Elas não têm tecidos, nem órgãos, nada disso.
E a última, o corpo das esponjas tem uma abertura chamada átrio e uma cavidade chamada ósculo. Sim, verdade. Sim. Falso, é o contrário. A Ah, abertura a gente chama de ósculo e a cavidade a gente chama de átrio. É o contrário. Os nomes são esses, mas a abertura é ósculo e a cavidade lá dentro é átrio. Lembra que átrio é uma coisa oca e lá dentro é oco. Igual lembra que eu comentei que a gente tem átrio no nosso coração também? E o nosso coração é oco. Ele é dividido e oco. Então ficou verdadeiro, falso, falso. Eu errei só a última. A 4 também é verdadeiro ou falso. Os quinidários podem apresentar 2 tipos morfológicos, medusas e pólipos. Verdadeiro. Verdadeiro. Medusa é os animais que se locomovem e os pólipos são os que ficam fixos. Os pólipos têm corpo gelatinoso em formato de guarda-chuva, boca central e tentáculos em suas extremidades. Professora, como eu não vi, eu acho que é falso. É falso. Sabe por quê? Lembra que eu comentei que os pólipos, eles são as medusas, não sei se vocês estão me vendo aqui, mas as medusas, A elas são Nicole assim, tá ó. falando que tá tudo preto. Tá tudo preto? Mas tá tudo preto pra todo mundo ou só pra... Ah, tá. Não, só pra ela. Ela tá falando que não tá conseguindo conectar. Ela saiu de novo. Ah, depois ela vê. Eu comentei que os pólipos são animais que têm a boca, tipo, tem a cavidade para cima, assim, ó. E as medusas são as que têm cavidade para baixo. Então, essa característica que ele está falando aí é referente às medusas, não aos pólipos. Então, a letra é F, é falso. A próxima. Os quinidários têm em seus tentáculos células chamadas quinidócitos, que lançam nematocisto, que eu não falei, né? Mas é aquilo que contém aquela estrutura que tem o líquido que é urticante, que queima. Verdade. Verdadeira? verdade. É na terceira ou na quarta, prova? Me perdi. Eu tô na terceira, agora eu tô indo pra quarta. Aí a quarta tá assim, os selenterados, que é um outro nome para quinidários, tá? Apresentam uma única abertura, a boca, onde há entrada de alimentos e saída de resíduos. Falso. Falso. Não. Os quinidários têm 2 buracos? Não. Eles têm só a boca, lembra que eu falei? Eles têm um sistema digestório incompleto. Então, eles não possuem boca e ânus, eles têm só boca. E aí acontece tudo por lá. Então, é verdadeiro. A última. Nos selenterados ocorre apenas a digestão extracelular. Falso. Falso. Eu não expliquei exatamente o que é isso, mas é o seguinte. Digestão extracelular é o que a gente faz fora da célula. Por exemplo, nós, seres humanos, a gente não come a comida primeiro? Não coloca na boca, mastiga? Sim. Isso a gente chama de digestão extracelular. Aí, a partir do momento que o alimento desce para o nosso estômago, para o nosso intestino, e o nosso corpo absorve os nutrientes, aí esses nutrientes vão para dentro das células, aí a gente tem uma digestão intracelular. Então, acontecem os 2 tipos de digestão. Nesse tipo de animal também acontece. Primeiro, elas pegam a presa, né, o alimento, coloca para dentro da cavidade, que é a boca, digestão extracelular. E aí, a partir do momento que as enzimas começam a, como eu posso dizer, tipo, meio que absorver ali os nutrientes daquele animal, aí você começa uma digestão intracelular. Então, eles fazem os 2. Então, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E agora sim a última. Assinale as alternativas corretas. Os quinidários são os primeiros animais, a apresentar cavidade digestiva. Não. E aí? Acho que não. Acha que não? Sim. Na Não, verdade... porque Fala, Bruno. Eles não têm organismo, não tem massa, não tem nada. Então, mas a cavidade digestiva é o que a gente chama, não tem a boca, e aí depois da boca tem tipo como se fosse um buraquinho ali onde
as coisas acontecem, como se fosse, tipo, a barriga dele, assim. Que nem a gente come pela boca e a comida desce. Eles, a mesma coisa. A comida entra pela boca, depois o negócio fica lá dentro do corpo deles. Isso é cavidade digestiva. E eles têm isso e os poríferos não tinham. Então, isso é verdadeiro. Pode assinalar um X aí. A segunda, o corpo dos quinidários é mais complexo do que o corpo dos poríferos. E aí? Como é, Pro? Tá passando o carro do ovo aqui, eu não tô ouvindo nada. O corpo dos quinidários é mais complexo do que o dos poríferos? Sim. Não, porque eles não têm nada. Ué, Oxi. e os poríferos têm o quê? Nada. Eu não falei que aqui nos quinidários eles conseguem se locomover, por exemplo, isso já torna eles mais complexos. Eles têm células nervosas, isso também já torna eles mais complexos. Eles têm cavidade digestiva, tudo isso. Oh, me confundi. Eu pensei que os quinidários o que não tinha coisa digestiva. Não, eles têm. Então também pode assinalar um X aí. A terceira, os quinidários são animais invertebrados aquáticos e apresentam poucas espécies de água doce. Sim. Verdade, sim, foi o que eu falei. Animais aquáticos, né, vivem na água, mas a maioria das espécies vivem em água salgada. A quarta, apenas os pólipos podem formar colônias. E aí? Falso. Falso. A gente já viu várias vezes, se você joga águas vivas assim no Google, em imagens, por exemplo, vai aparecer um mar de águas vivas assim, ó. Então, elas podem viver em colônias, tanto os pólipos quanto as medusas. E por último, os quinidários são os primeiros animais a apresentarem tecidos verdadeiros, mas ainda não tem tecidos nem órgão. Não tem sistema nem Falso. órgão. E aí? Falso. Todo mundo acha que é falso? Você me fala assim que é verdadeira, Pro. Você que meu É coração que verdadeira, Lucas, seu coração está correto. Eles têm Realmente. tecido, sim, mas eles realmente ainda não têm órgãos. Então vai ficar a primeira, a segunda, a terceira e a última, vocês podem assinalar. Só a quarta que está errada. Então, Beleza? Uhum. Ô, Pro, nessas lições eu estava seguindo meu coração e eu estava acertando quase todas. Parabéns, Luquita. Ficou muito Às vezes meu orgulhosa. coração quer me ferrar, às vezes meu coração quer me ajudar, tipo nas damas, ele quer me ferrar na dama. Ó, eu vou postar para vocês as atividades da página 144 e 145. Aí vocês fazem. Na quarta-feira a gente corrige rapidinho, tá bom? Antes da gente começar lá a nova matéria. Ok? O Kenes. Vejo vocês na quarta, então. Boa última aula aí para vocês. Ai, graças. Au revoir. Tchau, Pro. Besitos. Tchau, Pro. Professor,